Chamo-me Kim Ji-hoon. Sou um renomado chefe de cozinha na Coreia do Sul com 35 anos de idade. Cresci numa família que tinha um pequeno restaurante em Seul. Os meus pais ensinaram-me a amar a comida coreana desde criança, especialmente o kimbap, que eu já enrolava perfeitamente aos 10 anos. O meu kimbap é um símbolo de equilíbrio. Tudo tem de estar na medida certa. O arroz com a aderência ideal, a alga crocante, os vegetais frescos, a carne temperada com um agridoce harmonioso. Nada a mais, nada a menos. É uma arte que reflete a ordem e a disciplina da nossa nação. Venci 3 competições culinárias nacionais e tenho meu próprio programa de televisão, chamado O Rei do Kimbap. O público adora-me porque sou direto. Uma vez disse no programa, a culinária brasileira como a feijoada. É só um monte de feijão preto cozido com restos de porco e linguiça. Sabores fortes, salgados e pesados para mascarar a simplicidade dos ingredientes. É comida de rua, não alta gastronomia como o nosso kimbap. Essa declaração fez as visualizações dispararem, mas também atraiu alguns brasileiros que vieram aos comentários insultar-me. Eu ri-me, não lhes dei importância. Aos meus olhos, o Brasil era um país para turismo, com praias bonitas, mas em termos de culinária, muito atrasado. Um dia, recebi um e-mail do comitê de uma competição culinária internacional no Rio de Janeiro. Eles estavam a organizar um evento chamado World Fusion Chef Challenge, convidando chefes de 10 países para competir. O tema era a fusão de 2 gastronomias nacionais. Fui convidado como representante da Coreia e teria de fazer par com um chefe brasileiro. Havia outros concorrentes do Japão, China, França, Itália, entre outros. O prêmio era um contrato com uma cadeia de hotéis de luxo em todo o mundo e 1 milhão de wons. Sorri com desdém. O e-mail dizia que eu precisava de chegar ao Rio com 3 dias de antecedência para me preparar. Tudo bem, pensei. Vou, ganho facilmente e volto. Antes de voar, publiquei nas redes sociais. O nosso kimbap é definitivamente melhor que a feijoada. Vou provar isso ao mundo. A publicação teve mais de 10 mil gostos. Embarquei no avião no aeroporto de Incheon, com destino ao Galeão. Durante o voo, adormeci e sonhei com rolos de kimbap perfeitamente alinhados. Quando o avião aterrou, os anúncios soaram numa mistura de inglês e português. Sacudi a cabeça, sem interesse. Ao sair do avião, uma onda de ar quente e úmido atingiu-me o rosto. Um cheiro desconhecido pairava no ar. Uma mistura de café, frutas tropicais e algo frito. Franze o sobrolho. O aeroporto era enorme, mas estava demasiado cheio. As pessoas andavam para todo lado, as vozes altas ecoavam. Arrastei a minha mala, seguindo as placas até a imigração. A oficial, uma mulher de sorriso largo, disse num inglês claro, bem-vindo ao Brasil. Acenei friamente com a cabeça, sem responder. O táxi levou-me para a cidade. O Rio de Janeiro era um verdadeiro caos. O trânsito era interminável, com motoboys a costurar entre os carros. O som das buzinas era constante. Por que é que não organizam isto melhor? Reclamei ao motorista. Ele sorriu e respondeu, isto é o Rio, meu amigo. É divertido. Abanei a cabeça em desaprovação. Cheguei a um hotel de luxo com vista para a praia de Copacabana. O quarto era espaçoso, a vista para o mar era linda, mas eu não me importei. Abri o meu portátil para verificar a informação sobre a minha parceira. Uma chefe brasileira chamada Isabela, na casa dos 30 anos, especialista em feijoada e cozinha de fusão, ri-me baixinho. Feijoada? Que piada. Naquela noite, dei um passeio perto do hotel e encontrei um boteco de rua. O cheiro forte da feijoada pairava no ar. Parei para observar. O cozinheiro, um homem de meia idade, movia-se rapidamente, servindo o guisado escuro e espesso de uma panela enorme. Colocava-o sobre o arroz, adicionando couve refogada, farofa e uma fatia de laranja. Franze o sobrolho. Parecia sujo. A panela estava preta, de uso. Havia fumo dos carros a passar. E as pessoas comiam de pé, na calçada. É esta comida que vai competir com o meu kimbap, pensei. Mas o cheiro era realmente convidativo, fumado, salgado e complexo. Não resisti e pedi uma porção. O vendedor sorriu. Contudo, chefe,
Normal, respondi. Ele serviu-me num prato de plástico. Dei a primeira garfada. Os feijões eram macios, a carne desfazia-se e os sabores explodiram na minha boca. Um pouco salgado, um toque de fumo, a riqueza da carne. Mastiguei devagar. Era mais delicioso do que eu esperava. Mas abanei a cabeça. De maneira nenhuma. O meu kimbap é mais refinado, mais limpo. No dia seguinte, o comitê levou-me e aos outros concorrentes a uma feira livre para escolhermos os ingredientes. A feira, não sei o nome, estava apinhada e barulhenta. O cheiro a peixe salgado, ervas frescas e frutas maduras misturava-se no ar. Tapei o nariz. Isabela aproximou-se com um sorriso. Olá, chefe Kim. Prazer em trabalhar consigo. Ela falava um inglês fluente. Acenei friamente. Ela guiou-me até uma banca de carnes. Havia todo tipo de linguiças e carnes secas penduradas. Esta é a carne seca da melhor qualidade, do Nordeste, explicou ela. Essencial para uma boa feijoada. Não prestei atenção, procurando uma loja de produtos importados para encontrar alga coreana. Isabela pegou em couve fresca, laranjas e pimentas. Chefe Kim, prove isto. Ela estendeu-me uma pequena pimenta malagueta. Dei uma dentada minúscula. O picante era intenso, mas aromático. Comecei a tossir. Ela riu-se. Forte, não é? Mas é este picante que dá vida à nossa comida. Abanei a cabeça. A comida deve ser equilibrada, não agressiva. Ela sorriu, sem discutir. Enquanto andávamos pela feira, vi outra banca de feijoada. A panela fervia, o vapor subia e uma longa fila de pessoas esperava. Caótico, desorganizado, murmurei. Mas o cheiro atraiu-me novamente. Pedi outra porção. A primeira garfada foi tão boa como na noite anterior, mas desta vez a couve estava mais crocante e a farofa mais saborosa. Mastiguei lentamente, as minhas convicções a vacilarem um pouco. Não, de maneira nenhuma, disse a mim mesmo. O meu kimbap é melhor. Naquela tarde, o comitê levou-nos a visitar um famoso restaurante brasileiro. Pertencia a Isabela. Era um espaço de fusão. Ela fez uma demonstração de como preparar a sua feijoada. As suas mãos moviam-se com rapidez, adicionando os ingredientes à panela um de cada vez. O feijão não se desfazia. Os sabores eram complexos e equilibrados. Provei. Era tão bom que tive de engolir em seco. Mas mantive-me firme. Falta-lhe requinte. Isabela sorriu. Talvez o requinte não seja tudo. A alma e a frescura também contam. Naquela noite, não consegui dormir. Pensei no meu kimbap, mas o cheiro da feijoada persistia no meu nariz. Abri as redes sociais e vi comentários dos meus fãs. Chef Kim vai ganhar, de certeza. Feijoada não tem hipótese contra o kimbap. Sorri, mas no fundo, uma pequena dúvida começou a surgir. Amanhã era o dia da competição. Tinha de criar um kimbap de fusão com a feijoada. Mas eu ia fazer o kimbap brilhar. Na manhã da competição, acordei cedo e fui para a cozinha do hotel praticar os meus rolos de kimbap. O arroz pegajoso, a alga crocante, tudo perfeito. Isto sim é comida de verdade, pensei. Mas quando cheguei ao local da competição, um grande salão com vista para a Baía de Guanabara, vi Isabela à minha espera, sorrindo. Ela segurava um cesto de ingredientes frescos. Franze o sobrolho. A competição começava em 2 horas. Eu não sabia o quão drasticamente as coisas estavam prestes a mudar. O dia da competição chegou. O grande salão com vista para a Baía de Guanabara estava cheio de espectadores de todo o mundo. O cheiro a especiarias flutuava no ar, misturado com o som suave de aplausos. Eu estava nos bastidores, segurando a minha faca de cortar vegetais, trazida da Coreia. Algas secas de qualidade superior, arroz de uma plantação da minha família. Isabela estava ao meu lado. Ela usava um avental com um padrão de flores tropicais. O seu sorriso era radiante. Pronto, chefe Kim. Vamos fazer uma fusão de kimbap e feijoada. Acenei com a cabeça, mas por dentro planeava fazer do kimbap o protagonista e da feijoada um mero acompanhamento. O júri anunciou as regras. Cada dupla tinha 2 horas para criar um prato de fusão com as suas cozinhas nacionais. O vencedor seria decidido com base no sabor, criatividade e harmonia. O público aplaudiu. Olhei para os outros concorrentes. O chefe japonês estava a fazer sushi com massa. O chefe francês, croissant com caril verde. Sorri para mim mesmo. Fácil para nós.
O tempo começou. Apressei-me a enrolar o kimbap primeiro. Arroz pegajoso misturado com sementes de sésamo, cenouras em juliana fina, espinafres escaldados, pepino, omelete desfiada e carne de porco grelhada temperada com gochujang. Enrolei-o firmemente com a alga crocante e cortei-o em fatias perfeitas. Coloquei-o de lado e virei-me para ajudar Isabela. Ela estava a cozinhar os feijões pretos lentamente. O aroma era rico e profundo. Os feijões têm de ficar macios, mas sem se desfazerem, explicou ela. Franze o sobrolho. O nosso arroz é melhor, não fica empapado. Ela aqueceu uma panela grande, com um pouco de azeite, adicionou pedaços de carne seca e linguiça. O som da carne a fritar ecoou e o cheiro a alho refogado encheu o ar. Tapei o nariz. Demasiado forte. Ela sorriu. Forte, mas com alma. Adicionou os feijões cozidos, folhas de louro e um pouco de sumo de laranja. O guisado borbulhava, os sabores a fundirem-se. Eu provei secretamente uma pequena colherada. Era fumado, salgado, rico e complexo. Tão bom que tive de engolir em seco, mas abanei a cabeça. Falta-lhe delicadeza. Agora, era a hora da fusão. Cortei o kimbap em fatias do tamanho de uma dentada e arranjei-as num prato comprido. Isabela colocou uma porção da sua feijoada ao lado, guarnecida com couve refogada, farofa crocante e uma fatia de laranja. Experimente misturá-los, disse ela. Pegou numa fatia de kimbap, mergulhou-a no molho da feijoada e deu uma dentada. Os seus olhos brilharam. Delicioso! O crocante do kimbap com a riqueza da feijoada. O agridoce coreano corta a gordura do porco. Experimentei também. A fatia de kimbap era crocante, a alga aromática, o arroz macio, a carne de porco grelhada. Quando mergulhada no caldo da feijoada, a riqueza fumada penetrou no arroz. O salgado do porco complementou o doce do gochujang. Era estranho, mas funcionava. Mastiguei devagar, as minhas convicções a abalarem-se, mas ainda me agarrei a elas. Ainda não é suficiente. O tempo esgotou-se. Servimos o nosso prato ao júri. Era visualmente deslumbrante. As fatias de kimbap perfeitamente alinhadas, a feijoada escura e rica ao lado, colorida pela couve verde e a laranja. O primeiro jurado, um chefe Michelin francês, provou primeiro o kimbap, bem equilibrado. Depois, provou a feijoada. Rústico, sabores intensos, mas reconfortante. Finalmente misturou os dois. Surpreendente! O crocante corta a riqueza. Os sabores explodem. Ele sorriu largamente. O segundo jurado do Japão acenou com a cabeça. Verdadeira fusão. O terceiro, do Brasil, sorriu com orgulho. Uma excelente representação do nosso país, mas o concorrente japonês venceu esta ronda. O seu sushi de massa era demasiado perfeito. Senti um leve alívio, mas Isabela sussurrou. Amanhã é a final. Temos de ser melhores. Acenei com a cabeça, mas por dentro comecei a questionar-me. Por que é que o nosso prato recebeu uma pontuação tão alta? Naquela tarde, o comitê levou-nos a visitar uma comunidade local para experimentar a comida tradicional. Fomos a um bairro vibrante, talvez Santa Teresa. As ruas eram estreitas e cheias de gente. O som do samba vinha de todo lado. O cheiro à feijoada flutuava de inúmeros pequenos restaurantes e casas. Franze o sobrolho, sujo, caótico. Isabela levou-me a um pequeno restaurante gerido por uma senhora idosa, a dona Ana, que cozinhava feijoada há 40 anos. A sua panela era preta de velha, mas impecavelmente limpa. Ela usava carne fresca do talho da esquina, feijões pretos comprados na feira da manhã e couve da sua pequena horta. Dona Ana cozinhava com uma velocidade incrível. As suas mãos nunca paravam. Uma longa fila de pessoas esperava. Crianças ajudavam a polvilhar a farofa. Uma senhora mais velha preparava as laranjas. Nenhuma organização, pensei. Mas Dona Ana ofereceu-me um prato. Experimente, meu filho. Sabor de casa. Dei a primeira garfada. A carne estava incrivelmente macia. O sabor rico vinha dos ingredientes frescos, o salgado da carne seca, o fumado da linguiça, a doçura natural do porco. Era simples, mas profundo. Mastiguei a segunda, a terceira, a quarta garfada. Era tão bom que não conseguia parar.
Dona Ana perguntou, gostoso? Acenei com a cabeça, sem me dar conta. Isabela sorriu. Tá a ver? É este caos que a mantém fresca e viva todos os dias. Fiquei em silêncio. A minha perspectiva começou a mudar. A comida não precisava de ser perfeita, como numa fábrica. Precisava de ter a vida da comunidade. Naquela noite, vagueei sozinho por um mercado noturno. As luzes de neon brilhavam, a música tocava alto e os cheiros de várias comidas enchiam o ar. Encontrei uma barraca de kimbap coreano, gerida por brasileiros, e ao lado uma barraca de feijoada. Pedi ambos e comi-os alternadamente. O kimbap era crocante e arrumado. A feijoada era quente, rica e divertida. Eram diferentes, mas complementavam-se. Sentei-me a pensar por um longo tempo. Por que é que eu estava tão obcecado com a perfeição? A comida brasileira era caótica, mas encantadora, porque se adaptava ao dia, às pessoas, à estação. Amanhã era a final. Tínhamos de enfrentar o chefe italiano que estava a fazer pizza com moqueca. Eu disse a Isabela, amanhã vamos deixar a feijoada brilhar. Os seus olhos arregalaram-se. A sério? Sorri ligeiramente. Vamos tentar. Por dentro, comecei a abrir-me, mas ainda não completamente. Ainda pensava que o kimbap tinha de vencer. Na manhã da final, o júri anunciou um novo tema. Fusão que reflete a cultura. 3 horas. Eu e Isabela começamos a trabalhar. Enrolei o kimbap, mas desta vez adicionei pedaços de linguiça e carne seca da feijoada no recheio. Isabela preparou a sua feijoada, mas misturou um toque de gochujang no caldo. Trocamos ideias. Ela ensinou-me a equilibrar os sabores fumados. Eu ensinei-lhe a enrolar a alga firmemente. O aroma combinado era inebriante. O público aplaudia. Mas então surgiu um problema. A panela de Isabela ficou demasiado quente e os feijões começaram a queimar-se no fundo. Um cheiro amargo subiu. Agi rapidamente. Baixei o fogo, adicionei um pouco de sumo de laranja para neutralizar o amargor. Calma, disse eu. Ela sorriu. Obrigada. Adaptamos a nossa receita. Em vez de os servir lado a lado, criamos um rolo de kimbap à brasileira. Uma folha de couve branqueada a envolver o arroz de kimbap e um recheio rico de feijoada desfiada. Cortamos em fatias e cobrimos com queijo coalho grelhado. Parecia estranho, mas cheirava divinamente. O júri provou. Os seus olhos arregalaram-se. Inovador, uma explosão de sabores. A precisão da cultura coreana envolve a alma da cultura brasileira. Ganhamos esta ronda, mas a finalíssima seria decidida por votação do público. Subi ao palco, as minhas mãos a tremerem ligeiramente. Isabela segurou a minha mão. Fizemos o nosso melhor. O público votou. Ganhamos. O som dos aplausos foi ensurdecedor. Levantei o troféu, mas senti algo estranho. Eu ganhei por causa da feijoada, não apenas do kimbap. Depois do evento, Isabela levou-me a celebrar num restaurante à beira-mar. Uma grande travessa de feijoada e o nosso kimbap de fusão. Dei a primeira dentada no nosso prato vencedor. O sabor era perfeitamente harmonioso. Sorri. Eu estive enganado esse tempo todo. Ela perguntou, enganado em quê? Respondi, a comida brasileira não é atrasada. É viva, é adaptável. O meu kimbap é perfeito, mas estático. A feijoada é caótica, mas evolui todos os dias. Naquela noite, publiquei nas redes sociais. A feijoada ensinou-me que a perfeição não é tudo. É a alma e a frescura que tornam a comida grandiosa. A publicação teve centenas de milhares de gostos. Mas eu já não me importava com isso. Comecei a pensar em abrir um restaurante de fusão em Seul. No dia seguinte à vitória, acordei com uma nova sensação. A luz do sol entrava pela janela do hotel, refletindo-se nas águas da Baía de Guanabara. O aroma do café brasileiro vinha do restaurante no andar de baixo. Desci para tomar o pequeno almoço e encontrei Isabela à minha espera. Ela segurava um copo de açaí e sorria largamente. Parabéns, chefe Kim. A noite passada foi incrível. Sentei-me e pedi pão de queijo e ovos mexidos. Obrigado por me abrires os olhos. Ela riu-se. Não fui eu. Foi o Brasil. O comitê convidou-nos a visitar uma escola de culinária num bairro dos subúrbios, o Instituto de Artes Culinárias Brasileiras. O edifício era antigo, mas limpo. Jovens estudantes, vestidos com aventais brancos, estavam alinhados a cumprimentar os professores. Fiquei surpreendido.
Estes jovens vêm de famílias pobres, mas os seus olhos brilham, disse um dos instrutores, o professor João, um homem na casa dos 50 anos. Nós ensinamos de graça para lhes dar uma profissão. Ele falava um inglês claro. Na cozinha de prática, o cheiro a temperos frescos enchia o ar. Os alunos estavam a preparar os ingredientes para uma moqueca, usando pilões de pedra. O som rítmico ecoava pela sala. A mão de um rapaz foi demasiado forte e um pouco de tempero saltou para o chão. Franziu o sobrolho. Que desorganização! O professor João sorriu. Ele é novo, vai habituar-se. Ele levou-nos a ver os alunos a fazerem pratos numa cozinha ao ar livre. As panelas chiavam, usavam peixe fresco, mas pequeno, e vegetais da horta da escola. Uma rapariga cozinhava rapidamente, as suas mãos num borrão de movimento. Tio chefe, prove. Ela estendeu-me um prato. Dei a primeira garfada. O peixe era doce e fresco, molho rico com leite de coco e azeite de dendê. Era simples, mas incrivelmente fresco. Mastiguei uma segunda vez. Delicioso. As crianças sorriram, os seus rostos a iluminarem-se. O professor João explicou. Usamos ingredientes locais. Não são caros, mas ensinamos as crianças a adaptar os sabores à estação. Mais coentros na estação das chuvas, mais tomate no verão. Fiquei em silêncio. A minha mente mudou completamente. A minha comida coreana usava ingredientes importados caros e era consistente. A comida brasileira adaptava-se à natureza. Isabela ensinou as crianças a fazer kimbap. Um rapaz enrolou a alga de forma desajeitada, o arroz a sair pelos lados. Desculpe, disse ele. Eu sorri. É a primeira vez. Não faz mal. Tenta outra vez. Ensinei-o a enrolar firmemente, usando farofa em vez de cenouras, para dar uma textura crocante. As crianças riram. Divertido e gostoso. Vi a esperança nos seus olhos. Não eram ricos, mas tinham sonhos. Lembrei-me de mim mesmo, em criança, no pequeno restaurante dos meus pais. Eles ensinaram-me a enrolar kimbap, mas eu fiquei tão obcecado com a perfeição que me esqueci da alegria. Naquela tarde, voltamos ao centro do Rio. Pedi para ir à feira outra vez. Estava tão cheia como antes, mas desta vez não me queixei. O aroma da comida pairava no ar. Parei numa banca que vendia temperos. Uma vendedora estava a moer pimentas e alho num pilão. Quer tentar? Perguntou ela, entregando-me o socador. Tentei imitar o ritmo dela. O som ecoou. Os meus braços ficaram cansados, mas foi divertido. O aroma das pimentas frescas encheu o ar. Isto é sabor autêntico, sorriu a vendedora. Comprei alguns temperos para levar. Naquela noite, eu e Isabela sentámo-nos a conversar à beira-mar. Uma brisa fresca soprava, as luzes da cidade brilhavam. Chefe Kim, o que pensa do Brasil agora? Perguntou ela. Suspirei. No início, pensei que era caótico, sujo e desorganizado. Mas agora vejo que este caos é a sua força. Mantenha a comida fresca e viva todos os dias. As pessoas são incrivelmente resilientes. Ela acenou com a cabeça. Sim, não somos perfeitos, mas sorrimos sempre. Contei-lhe sobre o meu kimbap. Perfeito, mas estático. Nunca mudava com as estações. Isabela sorriu. Tente misturá-los. Kimbap com recheio de moqueca. Rime. Boa ideia. Sentámo-nos a criar novas receitas. Kimbap enrolado em folha de bananeira, com um recheio de frango com quiabo. Arroz misturado com leite de coco, cortado em fatias e polvilhado com coco ralado tostado. Imaginei o sabor, doce e cremoso do coco, salgado do frango, picante das especiarias, crocante da alga. Tinha de funcionar. No meu último dia, antes de voar de volta, o comitê organizou uma festa de despedida, no mesmo salão da competição. Mas desta vez, o ambiente era descontraído. Chefes de todas as nações trocavam receitas. Eu ensinei a enrolar kimbap. O chefe italiano ensinou a fazer massa fresca. A chefe brasileira ensinou a fazer caipirinhas. O som das gargalhadas enchia a sala, os aromas da comida misturavam-se. Provei uma caipirinha pela primeira vez, azeda, doce, forte. Tossi, mas sorri, mais viciante. Isabela ergueu seu copo.
A amizade Brasil-Coreia. Todos brindaram. Levantei o meu copo bem alto. A aprendizagem. No meu coração, eu sabia que tinha mudado. Já não era o chefe coreano arrogante. O avião descolou do galeão. Olhei para baixo e vi o rio a ficar cada vez mais pequeno. O cheiro a feijoada e a caipirinha ainda estava na minha memória. Abri o meu portátil e escrevi uma nova publicação. O Brasil ensinou-me que a melhor comida não é sobre perfeição, mas sobre adaptação e partilha. A feijoada não perdeu para o kimbap. Elas complementaram-se. A publicação teve mais gostos do que qualquer outra antes. Ao chegar a Seul, o ar estava frio. Fui direto ao antigo restaurante dos meus pais. Eles ficaram chocados. Filho, tu mudaste, sorri. Sim, vou abrir um restaurante de fusão. Comecei a experimentar receitas. Kimbap de feijoada, kimbap de moqueca. Clientes estrangeiros vieram em massa. Os elogios choveram, inovador, delicioso. Mas depois vieram as más notícias. A minha antiga estação de televisão recusou renovar o meu contrato. O chefe Kim mudou. Os espectadores preferem o antigo chefe, o feroz. Fiquei chocado. Sentei-me no meu restaurante vazio. A ansiedade tomou conta de mim. Se eu falhasse, perderia tudo. A minha fama, o meu dinheiro, o restaurante da minha família. Liguei a Isabela. Ajuda-me. Ela atendeu imediatamente. Vamos fazer vídeo juntos. Sentei-me em frente ao computador no meu pequeno escritório em Seul. A neve caía lá fora. O ecrã mostrava o e-mail de recusa da antiga estação de televisão. O programa do chefe Kim já não é tão intenso. O público quer o drama de antigamente. Cerrei o punho no rato. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo leve toque da neve no vidro, como um sussurro a dizer que eu tinha falhado. Eu, que já fui uma estrela, era agora apenas um chefe que mudou. Levantei-me e andei pela cozinha antiga da minha família. O cheiro a gochujang ainda estava presente, mas agora parecia faltar-lhe algo. Peguei no telefone e liguei para Isabela no Rio. A sua voz soou imediatamente. Chefe Kim, que saudades! Contei-lhe tudo, a minha voz a tremer. Posso perder tudo. Se o programa acabar, o novo restaurante também vai falir. Ela ficou em silêncio por um momento. Não desista. Vamos fazer um canal no YouTube juntos. Filmamos a nossa comida de fusão e mostramos ao mundo Resitei. Nunca fiz nada online. Ela riu-se. É um novo começo, como a feijoada que se adapta a cada dia. 2 dias depois, voei de volta para o Rio. O avião aterrou novamente no galeão. O ar quente e úmido deu-me as boas-vindas. O cheiro a comida de rua pairava no ar. Sorri sem me dar conta. Isabela veio buscar-me de mota. Sobe, é mais rápido. Quase recusei, mas subi. O vento batia-me no rosto, o barulho do trânsito à nossa volta. O rio era caótico, mas cheio de vida. Agarrei-me à sua cintura, obrigado por me ajudares. Filmamos o nosso primeiro vídeo num mercado noturno. As luzes de neon brilhavam, as pessoas movimentavam-se, o cheiro a churrasco misturava-se com o de acarajé. Posicionei-me em frente a uma senhora que vendia feijoada numa panela enorme. Hoje vamos fazer kimbap de feijoada. Isabela segurava a câmera. Enrolei o kimbap, recheando-o com a feijoada que a senhora me ajudou a preparar, com a carne desfiada e o feijão cremoso. O sabor fumado infiltrou-se no porco grelhado com gochujang. Cortei em fatias e polvilhei com pimenta biquinho e sementes de sésamo. Provém, disse eu. As pessoas à volta pegaram para comer, os seus sorrisos a alargarem-se. Delicioso e diferente. O vídeo foi carregado e teve dezenas de milhares de visualizações na primeira hora. Mas os problemas começaram. Voltei para Seul. Os clientes antigos do meu restaurante queixaram-se. O novo kimbap é estranho. O sabor brasileiro é demasiado forte. As vendas caíram. Fiquei estressado, sentado sozinho na cozinha. O cheiro da neve fria lá fora. Abri os meus vídeos antigos. As minhas palavras arrogantes, a feijoada pede para o kimbap. Agora sentia vergonha de mim mesmo. Liguei novamente a Isabela. Os meus antigos fãs não gostam da fusão. Ela respondeu. E então? Não se prenda ao passado, chefe. Tente um novo mercado. Decidi arriscar. Abri um restaurante de fusão chamado Kim Hill Fusion,
no bairro de Hongdae, onde os jovens adoram novidades. O primeiro prato do menu: kimbap enrolado com feijoada, cortado em fatias e servido com molho vinagrete e kimchi. O azedo e picante cortava o salgado e fumado. No dia da inauguração, uma longa fila formou-se. O cheiro a feijoada saía para a rua coberta de neve. Eu estava a cozinhar numa panela grande, as minhas mãos a moverem-se rapidamente, como as da dona Ana no Brasil. Os meios de comunicação social apareceram. Chefe Kim, mudou mesmo? Sorri. Sim, o Brasil ensinou-me a abrir o coração. Mas então veio a crise. Uma estação de televisão rival lançou uma notícia: Chefe Kim vende a sua nação, abandona o kimbap autêntico pela comida brasileira. As visualizações dos meus vídeos antigos dispararam, mas os comentários eram de ódio. Traidor da Coreia. Fãs antigos boicotaram o meu novo restaurante. Ficou vazio. Sentei-me em frente ao computador, as mãos a tremer, a ler centenas de comentários. Volta a fazer o kimbap antigo. Fechei o computador, as lágrimas a quererem sair. Perdi a minha reputação, os meus fãs, o meu dinheiro. Se o restaurante falhasse, teria de fechar também o restaurante da minha família. Liguei a Isabela a chorar. Eu cometi um erro. Ela consolou-me. Não foi um erro. Isto é crescimento. Vamos filmar um vídeo de resposta. Conte a verdade. Voei de volta para o Brasil mais uma vez. Desta vez, filmamos um vídeo de confissão. Eu costumava desprezar a feijoada, mas o Brasil ensinou-me que a comida é sobre partilha, não competição. Filmamos na escola de culinária. As crianças de lá juntaram-se a nós a enrolar kimbap com recheios brasileiros. Um rapaz disse: o kimbap brasileiro é delicioso, porque somos amigos. O vídeo explodiu. 1 milhão de visualizações num dia. Os comentários mudaram. Agora percebo. Desculpa, chefe, mas ainda não era suficiente. A minha antiga estação de televisão anunciou uma nova competição, Batalha dos Chefes Coreanos. Convidaram-me a voltar para provar kimbap autêntico versus fusão. Se eu perdesse, a minha reputação estaria acabada. Hesitei, mas Isabela voou para Seul para me encontrar. Vamos juntos, ganharemos com a fusão. Acenei com a cabeça, mas por dentro estava com medo. Tinha 3 dias para me preparar. Se perdesse, tudo ruiria. No dia da competição, o grande salão em Seul estava cheio de espectadores coreanos. O cheiro a gochujang enchia o ar. O meu adversário era um chefe mais velho, tão feroz como eu costumava ser. Ele fez um kimbap clássico e perfeito. Eu e Isabela fizemos a nossa fusão. Kimbap enrolado com feijoada, com pedaços de carne seca, kimchi e um toque de laranja. O júri provou o dele. Perfeito. Provaram o nosso. Inovador. Uma explosão de sabores. Harmonioso. O público ficou em silêncio. As minhas mãos tremiam. O resultado foi anunciado. Ganhamos por uma margem curta. O som dos aplausos foi ensurdecedor. O chefe mais velho aproximou-se e apertou a minha mão. O aluno superou o mestre. A estação de televisão ofereceu-me um novo contrato, um programa de fusão. Sorri, as lágrimas a escorrerem. Depois de vencer a competição em Seul, a minha vida deu uma volta completa. O novo programa, Coração de Fusão, ia para o ar todas as semanas. Eu e Isabela éramos os apresentadores. Ela voava para Seul com frequência, filmávamos pratos de fusão, kimbap de vaca atolada, bulgogi com farofa, sopa de kimchi com um toque de dendê. As visualizações atingiam milhões em todos os episódios. O público coreano começou a abrir-se. Fusão é divertido. O restaurante Kim Hill Fusion tinha filas à porta todos os dias. O cheiro a feijoada misturava-se com o de gochujang em Hongdae. A neve caía, mas o restaurante estava quente com o som das gargalhadas. Mas o sucesso trouxe pressão. Alguns meios de comunicação coreanos ainda criticavam. Chefe Kim esqueceu as suas raízes. Alguns fãs antigos continuavam o boicote. Sentia-me estressado, sentado na cozinha tarde da noite. O cheiro da neve fria. Abri um clipe antigo. As minhas palavras arrogantes sobre a feijoada ecoaram. Fechei o computador. As lágrimas a caírem. Eu mudei mesmo. Isabela ligou-me do Rio. Não pense demais nisso.
este é o seu novo caminho. Ela sugeriu: venha fazer um workshop no Brasil. Convide os chefes coreanos para aprenderem. Concordei. Organizei uma viagem chamada Jornada de Fusão. Convidei o meu antigo mestre e 10 estudantes de uma academia de culinária de Seul para voarem para o Rio. O aeroporto do Galeão recebeu-nos com uma placa: bem-vindos à Casa da Feijoada. O meu mestre franziu o sobrolho. A casa do kimbap, queres tu dizer? Sorri. Vão ver. No primeiro dia, levei-os a uma feira livre, cheia de gente, caótica, o cheiro a peixe salgado, ervas e frutas maduras. O meu mestre tapou o nariz. Sujo, caótico, rime, como eu quando cheguei aqui pela primeira vez. Isabela levou-os a uma banca de carnes secas e linguiças. Experimentem segurar isto, disse ela. Um chefe pegou numa linguiça fresca e escorregadia. Ui, todos se riram. Compramos ingredientes e voltamos. À tarde, fomos à escola de culinária. As crianças receberam-nos com uma grande panela de moqueca. O cheiro era vibrante, o som da panela de barro a chiar. O meu mestre provou a primeira colherada. Forte, disse ele, mas mastigou uma segunda vez. Mais aromático, delicioso. Uma rapariga ensinou-o a usar o pilão para moer temperos. As suas mãos pequenas, mas firmes. Os chefes coreanos tentaram. O som rítmico ecoou. Ficaram cansados, mas divertiram-se. Ele sorriu, viu seus olhos a mudarem. Naquela noite, organizamos uma festa à beira da lagoa. A música de bossa nova tocava suavemente. As luzes brilhavam. O cheiro a churrasco misturava-se com o de caipirinhas. Trocamos receitas. Os chefes coreanos ensinaram a fazer bibimbap. As crianças brasileiras adicionaram feijão fradinho em vez de arroz. Estranho, mas funcionou. O meu mestre comeu o kimbap de fusão que uma criança fez. Isto é melhor que o antigo, murmurou ele. Levantei o meu copo, a amizade. No dia seguinte, visitamos uma quinta orgânica nos subúrbios. O ar era quente, mas fresco. O agricultor, de sorriso largo, mostrou-nos os seus pés de couve, as laranjeiras e as pimenteiras. Não usamos químicos, explicou ele. Um chefe coreano perguntou: por que não usam máquinas? O agricultor sorriu. As nossas mãos são melhores, conhecem a terra. Peguei numa folha de couve e provei, fresca e ligeiramente amarga. Este é o sabor real. À tarde, cozinhamos juntos. As crianças brasileiras ensinaram os chefes coreanos a fazer feijoada. As suas mãos tremiam ao início, mas depois habituaram-se. O som da panela a chiar, o cheiro fumado a encher o ar. O meu mestre adicionou gochujang. Vamos tentar misturar. O salgado e picante cortou a riqueza do porco. Todos provaram. Uau, sorri. As velhas ideias estavam a desaparecer. Mas depois veio a reviravolta. O meu mestre disse: eu compreendo, mas quando voltar para a Coreia, vou continuar a defender o kimbap autêntico. Fiquei chocado. Por quê? Ele respondeu: tenho medo de mudar e perder a minha identidade. Fiquei em silêncio. Naquela noite, conversei com Isabela. Ele tem medo, como eu tinha no início. Ela segurou a minha mão. Mostre-lhe. A fusão não é abandonar, é acrescentar. No último dia, organizamos uma pequena competição. Equipa Coreia Autêntica versus Equipa Fusão. A minha equipa, com as crianças brasileiras, fez kimbap de bobó de camarão. A equipa do meu mestre fez o kimbap clássico. Os jurados foram os agricultores e os vendedores da feira. Provaram a equipa autêntica. Perfeito. Provaram a fusão. Divertido. Sabor novo. Cheio de vida. A fusão ganhou. O meu mestre sorriu. Perdi. Vou voltar e tentar de novo. No avião de volta para Seul, o meu mestre sentou-se ao meu lado. Obrigado por me abrires os olhos. Sorri. Foi o Brasil que o fez. De volta a Seul, o restaurante de fusão estava mais movimentado do que nunca. O meu mestre foi um convidado especial no meu programa. Eu tinha medo de mudar, mas agora a fusão é o futuro. Mas eu queria fazer mais. Propus um projeto, a Bolsa de Estudos de Fusão. Enviar jovens brasileiros para estudar culinária em Seul e jovens coreanos para o Brasil. Tudo de graça. Isabela ficou entusiasmada.
ótima ideia. Angariamos fundos de patrocinadores. As doações dispararam. Estou no meio de um mercado noturno, em Seul, o Dongdaemun. As luzes de neon cor-de-rosa iluminam uma enorme panela de feijoada a ferver. O som do samba mistura-se com o K-pop. Isabela está ao meu lado a segurar uma câmera para uma transmissão ao vivo. Hoje temos um episódio especial. O chefe Kim vai fazer kimbap de feijoada para crianças de um orfanato. Sorrio para a câmera. O cheiro a carne seca e linguiça enche o ar. Enrolo a alga recheando-a com o guisado rico que acabei de preparar. O sabor fumado infiltra-se no porco grelhado com gochujang. Corto em fatias e polvilho com farofa e sementes de sésamo. Mais de 30 crianças de uma fundação rodeiam-nos, os seus olhos a brilhar. Tio chefe, posso provar primeiro? Pergunta um rapazinho estendendo a mão. Dou-lhe uma fatia. Ele dá uma grande dentada. Delicioso, um pouco picante, um pouco crocante. É como comer duas coisas ao mesmo tempo. O som das gargalhadas enche o mercado. A transmissão ao vivo atinge 100 mil espectadores. Os comentários chovem, que amor, quero ajudar. As doações para a Bolsa de Estudos aumentam em 10 mil wons naquela noite. Mas por trás do sucesso ainda há feridas. Recebo uma carta dos meus pais. Filho, esqueceste-te das tuas raízes? Leio-a no meu apartamento em Seul. A neve cai pesadamente lá fora. O aroma do café brasileiro que Isabela me enviou enche o ar, mas é amargo na minha garganta. Ligo-lhe. Talvez eu tenha mudado demasiado depressa. A sua voz acalma-me através da linha. Não foi rápido, foi crescimento. Vamos fazer algo ainda maior. Anunciamos o projeto da Academia de Fusão Coreia-Brasil, um instituto gratuito de culinária de fusão para jovens de ambos os países. Um edifício antigo no bairro de Itaewon é renovado. Metade é uma cozinha brasileira, com panelas de ferro fundido, pilões de pedra e o cheiro a temperos. A outra metade é uma cozinha coreana, com grelhadores elétricos, facas de precisão e o cheiro a gochujang e sésamo. No dia da inauguração, 20 estudantes brasileiros e 20 estudantes coreanos cumprimentam os professores juntos. Olá! Annyeonghaseyo. A primeira semana é um caos. Os estudantes coreanos tentam fazer kimbap, mas colocam demasiada pimenta, o arroz fica empapado, demasiado picante. Os estudantes brasileiros riem-se. Os estudantes brasileiros tentam fazer feijoada, mas põem pouco sal, fica sem sabor. Eu e Isabela observamos, a sorrir um para o outro, como nós no início. Formamos grupos mistos. Os coreanos ensinam a enrolar firmemente. Os brasileiros ensinam a cozinhar com alma. Os cheiros misturam-se, perfumando todo o edifício. Mas na segunda semana, surge uma reviravolta. Um estudante coreano chamado Min Jun, de 16 anos, foge da academia. Quero ir para casa. A comida brasileira é demasiado pesada. Não aguento. Os pais dele ligam a reclamar. O meu filho é sensível a comidas gordurosas. Fico chocado, sentado em frente ao computador a ver as câmaras de segurança. Min Jun está sentado sozinho à beira do rio Han, o rosto pálido. Vou a correr ter com ele. Isabela segue-me. Sentamo-nos ao lado dele. O vento frio sopra, as luzes da cidade refletem-se na água. Por que fugiste? Pergunto suavemente. Os seus olhos enchem-se de lágrimas. Tenho medo de mudar. Medo de esquecer a minha casa. Compreendo imediatamente. Eu também já tive esse medo. Conto-lhe a minha própria história. De como desprezei a feijoada no início, mas como agora ela faz parte de mim. Isabela oferece-lhe um pequeno prato de salpicão. Experimenta isto. Não é pesado. Min Jun dá uma dentada. Sorri. Um pouco doce, crocante. É bom? Eu dou-lhe um kimbap com frango grelhado e legumes frescos. Experimenta misturar. Ele dá uma grande dentada. Os seus olhos arregalam-se. Delicioso. Sabe a casa, mas é novo. Min Jun volta à academia e torna-se uma estrela, ensinando os amigos a adaptar os sabores, menos pesado, mas ainda com alma. O projeto ganha fama. Os meios de comunicação de ambos os países noticiam.
a academia de fusão que une os corações dos jovens. O número de alunos aumenta para 100. Organizamos competições mensais. O tema Comida da Amizade. As crianças criam as suas próprias receitas. Kimbap enrolado com salada de maionese, bibimbap com farofa de banana. Os jurados são os comerciantes do mercado. Provam e sorriem. Estas crianças são talentosas. Mas eu ainda quero fazer mais. Proponho um festival de fusão. Um grande festival gastronômico em Seul. Convidamos chefes de todo o mundo, mas o destaque são as crianças da academia. A preparação leva 3 meses. O mercado noturno é transformado num palco. Luzes brilhantes, milhares de pessoas. O cheiro, a comida flutua de uma centena de panelas. Na noite do festival, uma forte tempestade de neve começa. As pessoas ficam encharcadas, mas não arredam pé. Min Jun está a cozinhar feijoada num grande palco. As suas mãos a moverem-se rapidamente. O cheiro fumado a encher o ar. Eu enrolo o kimbap ao seu lado. Hoje vamos mostrar ao mundo. O público aplaude. O júri prova os pratos das crianças. Inovador, feito com o coração. Ganhamos um grande prêmio. O festival torna-se famoso em toda a Ásia. Mas no meu coração ainda há um nó. Volto a visitar os meus pais no seu antigo restaurante em Seul. O meu pai olha para o kimbap clássico. Filho, esqueceste-te disto? Os meus olhos enchem-se de lágrimas. Não me esqueci, mas eu acrescentei-lhe algo. Faço-lhes um kimbap de fusão para provarem. O meu pai sorri, diferente, mas bom. A minha mãe abraça-me, tenho orgulho em ti. Estou no palco, no centro de Seul. A neve cai suavemente, mas as luzes dos holofotes são quentes. 10.000 espectadores aplaudem ruidosamente. O Gala de Fusão Seul Brasil acontece pela primeira vez na Coreia, após o enorme sucesso do festival no Rio. As crianças da Academia de Fusão voaram para cá. Min Jun está ao meu lado a segurar uma frigideira de bibimbap. O cheiro quente mistura-se com a neve fria. Hoje vamos provar o nosso valor à minha casa, diz ele, a voz a tremer. Aceno com a cabeça. Sim, a amizade não tem nacionalidade. Mas antes do início do evento, a crise ataca. Meios de comunicação coreanos conservadores publicam uma grande notícia. A fusão é uma invasão da cultura coreana. O chefe Kim é um traidor da nação. Os comentários de ódio chovem aos milhares. O kimbap autêntico morreu. Alguns patrocinadores retiram o seu apoio. O evento corre o risco de ser cancelado. Sento-me no camarim, as mãos a tremer. O cheiro a gochujang vem de uma cozinha próxima, mas é amargo na minha garganta. Isabela, liga-me de urgência do Rio. Não desista. Esta é a oportunidade de provar o que valem. Faltam 24 horas. Convoco uma reunião de emergência. As crianças sentam-se à minha volta. Min Jun sugere: vamos criar um menu que misture, mas que ainda respeite as raízes. Concordo. Adaptamos a receita. Kimbap, enrolado com alga coreana autêntica, recheado com arroz de coco brasileiro. O recheio, kimchi, misturado com moqueca de frango desfiado, servido com molho de pimenta coreano. As crianças brasileiras ensinam a equilibrar os sabores, não demasiado picante. As crianças coreanas ensinam a enrolar firmemente. O cheiro combinado perfuma toda a sala. Na manhã do evento, a neve cai abundantemente, mas o local está cheio. Subo ao palco, a minha voz a tremer. Eu costumava desprezar a comida brasileira, mas agora sei que a fusão não é destruir, é celebrar um ao outro. O público fica em silêncio. Ergo uma panela. Min Jun cozinha bibimbap fresco no palco. O cheiro quente espalha-se, as crianças enrolam kimbap em fila, corto fatias e ofereço-as ao júri e ao público na primeira fila. Provem, por favor. A primeira dentada é de um idoso coreano, equilibrado, sabor novo, mas familiar. A segunda é de um turista brasileiro. Sabe a casa, mas é mais crocante. Os aplausos ecoam. As notícias mudam de tom. A fusão conquista o coração da Coreia. As visualizações da transmissão ao vivo atingem 10 milhões. Os patrocinadores voltam. O evento é um sucesso estrondoso. Depois do evento, eu e Isabela passeamos por Myeongdong.
A neve cobre as ruas. O cheiro à comida de rua coreana enche o ar. Conseguimos, diz ela, segurando a minha mão. Sorrio. Sim, mas ainda não acabou. Proponho expandir a academia. Filiais em Seul e no Rio. Ela regala os olhos. Ótimo. 3 meses depois, a nova academia abre em Seul. Um edifício moderno, mas com pilões de pedra brasileiros e grelhadores coreanos. O número de alunos aumenta para 1.000. Organizamos acampamentos de verão. Crianças brasileiras vêm aprender na neve. Crianças coreanas vão aprender na estação das chuvas. Minjun torna-se professor voluntário. Eu já fugi, mas agora amo este lugar. Mas ainda tenho um nó no coração. Volto ao restaurante da minha família. Os meus pais estão mais velhos. O meu pai olha para o kimbap clássico. O antigo restaurante ainda vende bem, filho. Os meus olhos enchem-se de lágrimas. Eu não me esqueci. Faço kimbap de fusão para os clientes habituais provarem. Eles sorriem. Melhor que antes. O meu pai abraça-me. Tu cresceste, meu filho. Naquela noite, sento-me a escrever um livro do kimbap à feijoada, o despertar de um chefe. Conto toda a história, do desprezo ao amor. O livro é lançado e ganha o prêmio de melhor livro de culinária. Isabela voa para o lançamento. Chegamos até aqui juntos, sussurra ela. Mas o auge ainda está para vir. A Organização Mundial da Alimentação convida-nos para sermos embaixadores da fusão. Levar as crianças a uma competição mundial em Paris. O tema Comida para a Paz. Minjun lidera a equipa. Cria um prato chamado Rolo da Paz. Kimbap enrolado com vaca atolada, usando ervas de ambos os países. O júri prova. Um sabor que une o mundo. Ganhamos a medalha de ouro. As crianças choram de alegria. Estou no palco em Paris a ver as crianças levantarem o troféu. Esta não é a minha vitória, é a vitória da amizade. Os aplausos são estrondosos. Lembro-me da primeira feira caótica no Brasil, do cheiro à feijoada que antes detestava. Agora, é o cheiro da minha segunda casa. Estou no terraço da filial de Seul da Academia de Fusão. A luz do sol da tarde ilumina a neve que está a derreter. O cheiro a café brasileiro e gochujang sobe da cozinha no andar de baixo. As crianças estão a praticar uma nova versão do Rolo da Paz. Minjun está a ensinar os alunos mais novos. Enrolem com firmeza, mas com o coração aberto. Sorriu para mim mesmo. Tudo parece perfeito, mas no meu peito ainda sinto que falta algo. Naquela noite, recebo um telefonema de Isabela. A sua voz está a tremer. Chefe Kim, o meu pai está muito doente. Um problema cardíaco grave. O médico diz que precisa de uma cirurgia urgente, mas um hospital privado é muito caro. Fico chocado. Vou já, para aí. Cancelo todos os meus compromissos e apanho um voo de urgência para o Rio. O avião aterra no Galeão de madrugada. Chove torrencialmente. O cheiro à terra molhada mistura-se com o da comida do pequeno almoço de rua. Vou a correr para um hospital público nos subúrbios. O pai de Isabela está deitado, pálido, numa cama velha. O equipamento parece antigo. O médico diz: a lista de espera para a cirurgia é de 2 meses. Isabela tem lágrimas nos olhos. Não temos dinheiro para um privado. Vejo a imagem claramente. O sistema de saúde brasileiro, que eu só tinha ouvido elogios, mas para os pobres era uma luta. Cerro os punhos. Eu ajudo. Ligo para os patrocinadores do Gala. Preciso de angariar fundos para ajudar o pai de um amigo. O dinheiro começa a chegar, 100 mil na primeira hora, mas não é suficiente. Decido arriscar. Anuncio no meu programa Fusão para a Vida uma transmissão ao vivo de culinária. Cada visualização, uma doação de um on. As crianças da academia juntam-se. Minjun cozinha feijoada no palco do hospital. O aroma espalha-se pela enfermaria. Os pacientes sorriem. Crianças de um orfanato vêm cantar. As visualizações disparam para milhões. As doações ultrapassam a meta em 48 horas. O pai de Isabela é operado num hospital privado, médicos excelentes, equipamento moderno. A cirurgia é um sucesso. Ele recupera rapidamente. Obrigado, meu filho, sussurra ele. Sorriu, as lágrimas a escorrerem. Não fui eu, foi a amizade. Mas a notícia espalha-se. Alguns meios de comunicação coreanos distorcem-na.
Chefe Kim usa sua fama para ganho pessoal. Fãs antigos acusam-me de fraude. As visualizações do programa caem. Sento-me no hospital brasileiro. A chuva continua a cair. O cheiro a desinfetante mistura-se com o da feijoada que as crianças trouxeram. Sinto-me desesperado. Eu fiz o bem, mas fui mal interpretado. Isabela segura minha mão. Isto é a vida real. Não é perfeita, mas podemos superá-la. Ela sugere fazer um documentário, contar toda a verdade. Concordo. Filmamos a verdadeira fusão. Contamos a história do pai dela, do sistema hospitalar, da ajuda das crianças. Min Jun é entrevistado. Eu já fugi, mas agora sei que a fusão é ajudarmos uns aos outros. O documentário é lançado e ganha o prêmio de melhor documentário. Os meios de comunicação coreanos pedem desculpa. As visualizações voltam a disparar. O pai de Isabela recupera. Levo-o a comer feijoada num boteco de rua. O sabor da vida real, diz ele, a sorrir. Percebo, a comida não é apenas sabor, é ajuda. Expando o projeto para a saúde de fusão. Angariamos fundos para ajudar hospitais públicos. Enviamos equipamento da Coreia. As crianças cozinham para vender e o dinheiro ajuda os pacientes. Mas ainda quero fazer uma última coisa. Anuncio a digressão mundial da fusão. Levo as crianças a 10 pascalizes, cozinhando comida de fusão para ajudar as comunidades. A primeira paragem, Indonésia, a ajudar crianças de uma aldeia vulcânica a fazer nasi goreng misturado com bibimbap. A segunda, Japão, a ajudar idosos a fazer sushi com recheio de salpicão. Em todo lado, as crianças sorriem. Podemos mudar o mundo. A última paragem é de volta ao Brasil no primeiro mercado que eu desprezei. A chuva parou. Isabela está ao meu lado. Pronto. Aceno com a cabeça. Pronto. As crianças fazem um rolo da paz gigante. As pessoas rodeiam-nos. O cheiro é divino. Ergo o microfone. Do quimbap perfeito à feijoada caótica, aprendi que a grandeza está em abrir o coração e partilhar. Estou no meio do mercado da Uruguaiana mais uma vez. Mas desta vez não é apenas uma pequena barraca. Transformamos um espaço aberto num grande palco. Luzes brilhantes, milhares de pessoas para o encerramento da digressão Fusão Mundial. Crianças de 10 pascalizes estão alinhadas, usando aventais com as cores do arco-íris. Min Jun levanta uma panela gigante de feijoada. O cheiro quente e fumado mistura-se com o ar fresco do fim de tarde. Isabela está ao meu lado a segurar o microfone. Esta noite, encerramos a digressão com o coração, não apenas com o sabor. Mas antes do início do evento, recebo más notícias de Seul. Os meus pais ligam-me. O antigo restaurante ardeu, filho. Fico em choque. As minhas pernas fraquejam. A imagem do pequeno restaurante onde cresci, o cheiro do quimbap fresco todas as manhãs, tudo desapareceu nas chamas. Verifico as notícias. A causa, um curto-circuito. O restaurante ficou em ruínas. Sento-me no chão do palco, as mãos a tremer. Tudo que eu comecei, acabou. Isabela, abraça-me pelos ombros. Não acabou. É uma nova lição. As crianças rodeiam-me. Min Jun diz, tio-chefe, nós ajudamos a reconstruir. As lágrimas escorrem pelo meu rosto, mas sorrio. Sim, o evento daquela noite transforma-se numa angariação de fundos de emergência. Subo ao palco e conto a história do antigo restaurante. Foi lá que aprendi a enrolar o meu primeiro quimbap. Mas foi o Brasil que me ensinou a abrir o meu coração. As crianças cozinham e vendem comida fresca. O rolo da paz, quimbap gigante, feijoada. As pessoas formam longas filas. As doações chegam a centenas de milhares na primeira hora. Faço uma transmissão ao vivo para Seul. Fãs antigos que antes me insultaram enviam dinheiro. Desculpa por te termos julgado mal. Na manhã seguinte, vou de volta para Seul com Isabela e algumas das crianças. No aeroporto de Incheon, a neve cai abundantemente, mas o meu coração está quente. Os meus pais estão à espera em frente às ruínas do restaurante, os seus rostos cobertos de fuligem. Abraços com força. Vou reconstruir Ló. O meu pai sorri. Constrói o confusão, meu filho. Começamos do zero. Com o dinheiro das doações, construímos um novo restaurante chamado Fusão. Metade coreano, metade brasileiro.
As paredes são decoradas com fotos dos mercados do Rio e da neve de Seul. Min Jun e os seus amigos vêm ajudar, cozinhando feijoada na antiga panela que sobreviveu ao incêndio. O cheiro é divino. No dia da inauguração, uma longa fila forma-se na rua. Clientes antigos choram. O novo kimbap é ainda melhor. Os meios de comunicação noticiam. Das cinzas à fusão. As vendas disparam. Mas eu não paro. Escrevo um segundo livro, Das cinzas à fusão, contando a história do incêndio, da recuperação, da amizade transnacional. Torna-se um best-seller. Isabela leu o final. Chefe Kim, você é um milagre. Sorriu, nós somos. Um ano depois, a Academia de Fusão tem 5 filiais. Os alunos formam-se e abrem os seus próprios restaurantes em todo o mundo. Min Jun abre um em Nova York, Peace Hall NYC. É um grande sucesso. Eu e Isabela casamos-nos discretamente nas margens do rio Han. Os nossos pais de ambos os lados sorriem. As crianças atiram flores. Na noite do nosso aniversário, estou no terraço em Seul a ver a neve cair. Isabela abraça-me pela cintura. Do kimbap perfeito à feijoada caótica, você mudou o mundo. Sussurro. Não fui eu, foi a abertura de coração. Faço a minha última publicação. A boa comida não é sobre vencer, é sobre partilhar. Obrigado, Brasil, por me ensinares a ser humilde. Milhões de gostos. Fecho o computador e sorrio para o futuro. Estou no palco, no meio do Parque Olímpico de Seul, que foi transformado no Parque do Legado da Fusão, uma área verde, que antes era apenas um parque público, agora é um centro permanente de culinária de fusão. Uma panela gigante de feijoada está em destaque. O seu cheiro quente e fumado a misturar-se com um dos grelhadores de kimbap elétricos que as crianças da academia de todo mundo ajudaram a projetar. Hoje é o 5º aniversário da minha jornada. Min Jun, agora com 21 anos, está ao meu lado como chefe principal da Academia de Nova York. Ele ergue o microfone. Tio chefe, hoje fechamos o ciclo passando o testemunho. Dezenas de milhares de pessoas vieram. Os meus pais de Seul estão a sorrir. Isabela segura o nosso filho de 3 anos chamado Kim Hill. O menino segura uma pequena fatia de kimbap e estende-ma. Papá, gostoso. Dou a primeira dentada. O sabor é perfeitamente harmonioso. Arroz brasileiro com sementes de sésamo coreanas. Recheio de feijoada com kimchi. Crocante por fora, macio por dentro. Fumado, azedo, doce, salgado, equilibrado. Os meus olhos enchem-se de lágrimas. Este é o legado. Mas antes do encerramento, anuncio uma surpresa. Hoje, retiro-me do palco principal. Passo o testemunho à nova geração. Ouve-se um murmúrio na multidão. Min Jun sobe ao palco. Eu cuidarei de todas as academias. Tio chefe, vá descansar. Hilme, não vou descansar. Vou continuar a minha jornada, a ajudar pequenas comunidades que ainda não tiveram uma oportunidade. Conto a minha epifania final. Eu costumava pensar que a grandeza era um kimbap perfeito que nunca mudava. Mas o Brasil ensinou-me que a grandeza é uma feijoada que adapta o seu sabor todos os dias, de acordo com quem a come, de acordo com a estação, de acordo com o coração. A vida é assim. Não é sobre competir, é sobre adaptar e partilhar. O que é verdadeiramente autêntico não é o sabor, mas o amor que se coloca nela. As crianças sobem ao palco e cantam uma canção que mistura português e coreano. Olá, Anyong. As suas vozes cristalinas ecoam. Olho para Isabela. Ela sorri com lágrimas nos olhos. Conseguimos. Beijo a testa do meu filho. Sim, e vai continuar. Na cerimônia de encerramento, acendo uma vela gigante em forma de kimbap a envolver uma feijoada. A chama brilha intensamente. As pessoas erguem os seus copos à fusão eterna. Ergo meu último copo. Obrigado, Brasil, por me teres tornado humilde. Obrigado, Coreia, por me teres dado as minhas raízes. Obrigado a todos por terem aberto os vossos corações. Nos anos seguintes, viajo discretamente para pequenas aldeias no Brasil, ajudando os habitantes locais a criar pratos de fusão para vender aos turistas. Vou a comunidades na Coreia do Sul a ajudar os idosos a fazer kimbap simples com vegetais brasileiros. O pequeno Kim Hill cresce e torna-se um chefe da nova geração,
abrindo restaurantes Pequena Fusão em todo o mundo. Uma noite, sento-me à beira do rio Han. O cheiro a teteoque-boque de rua flutua no ar. Dou uma dentada na última fatia de kimbap que fiz. O sabor ainda é perfeito. Sorriu de um muro a uma ponte. Do desprezo ao amor. Este é o milagre da fusão. Encerro a minha lenda escrevendo uma carta a mim mesmo, ao arrogante Kim Ji-hoon do início. Obrigado por teres aberto o teu coração, porque o mundo é mais bonito quando não o dividimos. Atiro a carta ao rio, deixando-a seguir com a corrente. A fusão continua, nunca acaba, porque cada refeição é um novo começo.